Olá, meu nome é Júlia Galvani e esse é o quadro Pioneiros de Luz e hoje temos o prazer de entrevistar pastor Roberto César de Azevedo. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Boa tarde, pastor. Boa tarde, o prazer é nosso de participar aqui com vocês nesse bate-papo, vamos dizer assim, e estamos às ordens para as perguntas que vocês vão fazer. Muito bem, vamos iniciar então falando um pouquinho sobre o contexto da sua infância. Nos diga quando e onde o senhor nasceu, quem foram seus pais e os seus irmãos. Ok, olha, eu nasci de uma maneira inusual, vamos dizer assim, porque o meu pai, que era pastor, né, lá em Rio Grande, em 1941, ele começou o trabalho em 41, aí eles tiveram um filho, mas como o meu pai foi fazer um curso no ano de 1943, ali um curso de extensão que eles faziam, né? Aí minha mãe aproveitou e fomos de trem com o meu irmão mais novo e viajamos até São Paulo e ela foi na casa dos pais dela. E eu nasci então em São Paulo, apesar de estar morando em Rio Grande, né? Vamos dizer assim, os pais, né? E então, em Rio Grande, eu comecei, evidentemente, como bebê ainda. Depois, meu pai se mudou para Pelotas, onde nasceu um outro irmão meu, o Paulo. E aí, nasceu mais um irmão, mas o meu irmão Paulo não se dava bem, ele tinha bronquite asmática e tudo. Era uma região muito fria ali de Rio Grande e Pelotas. Era um dos centros de tuberculose no Brasil. Então, o meu pai foi para Ijuí, que é uma região ali mais ao centro do Rio Grande do Sul, e a predominância são de alemães. E depois de lá ele foi para Porto Alegre, fomos morar em Porto Alegre, e de Porto Alegre eu vim para São Paulo, já tendo iniciado o primeiro, segundo ano. Fui estudar na escolinha do Brás, vamos dizer assim. Essa minha infância, vamos dizer assim, né, foi no Rio Grande do Sul. Então, o meu nome completo é Roberto César de Azevedo. Eu nasci no dia 5 de junho de 1943, na cidade de São Paulo. O meu pai chamava Roberto Rodrigues de Azevedo e minha mãe Flora César Silveira de Azevedo. Ela era professora. Os meus irmãos, o mais velho é Júlio, ele atuou na área fez curso dele de geografia na Universidade de São Paulo, foi professor há muito tempo, foi secretário de IAD, anos e anos. Eu sou o segundo, o terceiro é o Paulo, que fez 4 cursos a nível universitário, fez medicina, teologia, administração, música, toca piano até hoje, muito bem, nível superior. O quarto é João César de Azevedo, professor de História, Geografia, publicou livros, autor de livros didáticos. E então o Sérgio Azevedo, que é o mais novo, ele é um comunicador, trabalhou junto a várias emissoras de televisão, Rede Globo, com Cid Moreira, com vários outros nomes conhecidos, e é hoje um empresário, mas já está jubilado também. Muito bem. Legal, pastor. Há um Então, quadro da família. muito bem. Então, o senhor já nos contou que nasceu em um lar adventista, que é o filho do pastor Roberto Rodrigues de Azevedo. E nos Isso. conte um pouco sobre a influência desse lar cristão em sua vida. Houve uma pessoa, algum momento que foram importantes para a sua conversão? Olha, eu diria que a influência de um lar adventista ele veio realmente do pai do meu pai, o meu avô. Ele era casado com Cândida Amador dos Reis, que era irmã de José Amador dos Reis. Então, foi o primeiro ministro ordenado. Então, havia um envolvimento com a igreja desde antes de eu nascer. Então, me criei com esse entorno. A influência, acho que mais marcante, foram os meus pais, né? Mais marcante em minha vida. Bem direcionadas, né? Na fase juvenil, me batizei na década de 50, na igreja de Moema, e
o meu próprio pai oficiou o batismo. A respeito da sua educação, onde o senhor iniciou os estudos, né, os primeiros estudos, depois o ginásio, colegial e, por fim, a graduação? Olha, eu iniciei meus estudos inicialmente em Porto Alegre, uma alfabetização, mas na realidade eu fui alfabetizado por minha mãe, que era professora de carreira. E quando nós chegamos em São Paulo, então eu fui estudar na igreja do Belém. Depois, naquele tempo a escola só tinha uma ou duas salas, né? Era bem pequena, era multisseriado, né? Era primeira, segunda de manhã, terceira e quarta à tarde, ou vice-versa. Então, depois fui fazer, não existe mais a palavra ginásio, né? Mas fui fazer a primeira série do nível fundamental, no caso, naquele tempo, que era o ginásio, ou a quinta série de hoje, né? Equivalente à quinta série de hoje. Estudei no ginásio Jabaquara, foi fora do nosso sistema, um ano, e quando eu estava na sexta série, eu fui para o IASP. Fiquei 3 anos no IASP, fui fazer o nível médio no então, e aí São Paulo, né? Hoje na São Paulo. Terminei, aí logo que eu terminei, eu entrei direto e fiz biologia na Universidade de São Paulo. Depois, e fui professor nessa área há muitos anos. E também fiz o meu mestrado na área de ciência da comunicação, também na Universidade de São Paulo. E eu fiz alguns cursos de extensão da Andrews, na área de educação, de teologia, especialmente de escatologia, com La Rondelli. Né? Esse é o quadro da minha vida acadêmica. Pastor, a respeito do seu casamento, da família que o senhor formou, né? Em que momento da sua trajetória o senhor conheceu a sua esposa? Qual o nome dela? Se vocês tiveram filhos? Olha, eu fiquei muitos anos solteiro. E por várias circunstâncias, mas especialmente depois você vai ver, uma delas, a principal, né, nesse caso aqui, foi que eu acabei indo para a antiga União Sul Brasileira, que ia desde Tocantins até o Rio Grande do Sul e até Mato Grosso também, era muito extensa. E peguei toda aquela dificuldade que foi o início da mudança radical do ensino no Brasil. Então eu rodava 50, 60 mil quilômetros por ano para isso aqui. Então eu casei um pouco mais tarde. A minha esposa se chama Jusceli Moroz de Azevedo, também é uma família bastante tradicional da igreja. E nós nos conhecemos no próprio sistema educacional. Ela era diretora, ela foi a primeira diretora da escola de Jacareí, e nós nos encontramos, começamos a namorar, fizemos um namoro rápido, na realidade, um longo, de 9 meses de namoro, né, e casamos, em 1982. Eu tenho 2 filhas, a mais velha é a Cristine. A Cristine fez os seus estudos na área de medicina e hoje mora nos Estados Unidos e onde exerce a profissão. Tenho 2 netos, os 2 filhos dela, o Dala e o Kio. E a mais nova, a Karen, então ela fez, também estudou na Argentina um tempo, depois completou seu curso na área de fisioterapia e ela é casada com o Tiago, que atua na área de comportagem no Rio Grande do Sul. O marido da minha primeira filha também, nos Estados Unidos, ele é departamental de educação. Ele é argentino. Tá? Legal, pastor. Então a família seguiu os caminhos do pai, né? Então, eu queria... Você perguntou também um pouco da minha esposa. Ela foi fundamental, porque nós combinamos que se nós tivéssemos filhos, ela pararia de ter as suas atividades, ela era professora, e cuidaria das crianças até que elas, né, vamos dizer assim, saíssem de casa praticamente. Até pelo menos iniciarem um nível fundamental a partir de quinta, sexta série em diante. E assim ela se dedicou especificamente e realmente foi fundamental, né, na formação das pequenas. Com certeza. Amém. E agora sobre a sua atuação na obra, pastor. Então, o senhor se formou em biologia. Como é que foi o primeiro chamado para trabalhar na obra? Já era algo esperado? O senhor desejava mesmo trabalhar na obra?
Como que foi esse processo? Sim, eu desejava. A minha formação é professor, né? Eu fiz o bacharelado, a licenciatura para pesquisa, eu gosto muito de pesquisa também, mas eu fui direcionado para ser professor. Havia uma carência tremenda, nós só tínhamos 3 cursos superiores, né? Eu tinha teologia, educação e enfermagem, não havia nenhum curso de formação de professores. Então eu fui estudar na Universidade de São Paulo, mas havia uma carência enorme de professores com titulados, né? E a carência era tão grande que eu terminei no fim de 1962, porém, no ano imediato, eu estudei um ano e passei a dar aulas. Então, eu fui professor ainda de colegas meus do curso secundário. Então, eu comecei muito rápido. Eu já dava aulas antes, assim, particulares e tal, né? Mas eu gostava muito de dar aulas e também gosto de pesquisa. Aí, então, iniciei minha carreira, assim, vamos dizer, de sopetão, né? Muito rápido. Não estava formado, eu fui me formar 4 anos depois. E foi em que escola, pastor, Dei que o aulas, senhor iniciou? foi no então IAE, né? IAE São Paulo, que hoje é o NASF São Paulo, nível médio, né? Comecei com nível Ok, fundamental e nível médio, de aulas de ciências e de biologia. ok. O senhor poderia nos dar um breve histórico dos anos e os locais onde o senhor trabalhou até a sua aposentadoria? Posso dar um resumo disso aí. Eu diria que a minha atividade, ela começou como professor. Eu fiquei ali praticamente 10, 11 anos. Depois eu fui para a União Sul-Brasileira, que era muito extensa, como eu falei, e fiquei mais 11 anos. Eu geralmente ficava muito tempo num lugar só. Enfrentamos um tremendo desafio nessa ocasião, que foi a reforma do ensino. E então eu fiquei mais um tempo, depois disso eu voltei para o IAE, agora como diretor-geral, o NASP São Paulo, e eu trabalhei num outro desafio, que era a mudança e o início da construção do NASP Engenheiro Coelho. O pastor Borgo ficou 2 anos nos Estados Unidos, fazendo mestrado, e eu comecei realmente as construções maiores, grande porte. O primeiro grande prédio foi o prédio que hoje é o refeitório, cozinha e os anexos, que era considerado um elefante branco, porque onde se viu um negócio daquele tamanho, não tinha ninguém dentro, né? Aquilo era usado para várias atividades, igreja, moradia, cozinha, um monte de coisa. Até algumas aulas eu dava. E de, eu fiquei em 85, 86, então, dividindo entre São Paulo e o novo IAE que estava iniciando. Depois continuei mais 3 anos em São Paulo e fui, então, para a divisão sul-americana em 1990, onde fiquei 15 anos, substituindo o professor Neville Gorski, e depois de 15 anos, isso já era 2005, então, eu voltei para, vamos dizer assim, completar a minha atividade como na pós-graduação aqui em Engenheiro Coelho, onde fiquei até 2008. E aí, depois de ter trabalhado 44 anos, então achei que estava a tempo de dar uma paradinha, né? Ok. E ali na divisão, o senhor trabalhou em que função? Departamental de educação? Na realidade, na primeira fase, os primeiros 5 anos, eu também mexi com missão global, né? Todo o levantamento de missão global, a missão global para mim foi uma coisa muito marcante, porque ela mostrou para a igreja o quadro que era diferente do comum. Qual era o comum? Você fazia grandes séries de conferências, você trabalhava onde havia muita demanda, muita facilidade para pregar, mas nós esquecíamos onde não tinha ninguém. Então, por exemplo,
em quantos municípios tem uma igreja? Ou pelo menos um grupo de membros. Ninguém sabia essa resposta. Então foi feito esse levantamento, veja bem, o quadro era feito na divisão, para todos os municípios da divisão, não era só o Brasil, eram 8 países, e o objetivo da igreja era mapear o mundo inteiro para responder essa pergunta. Onde nós temos a igreja, onde nós não temos, onde tem muito pouco, onde está bom, e ter esse quadro para fazer o trabalho onde era realmente necessário. Aí surgiu a preocupação com o Jornal 1040, tudo derivou disso aí. Trabalho nas grandes cidades, trabalho com grupos de religiões asiáticas e animismo, enfim, tudo o que era necessário para completar a tarefa. Então, eu participei disso. Para você ter ideia, isso aí impresso deu 800 páginas, para você ter ideia. Né? O projeto. O projeto. Ou as estatísticas. Para toda a divisão, as estatísticas adequadas, definindo direitinho quais, quantos tinha, não tinha, quanto tinha e tal. Tudo direitinho. Olha só, interessante, viu? Muito interessante, pastor. E foi muito interessante porque isso ajudou não só a visão evangelística, mas também, por exemplo, comportagem. Então, se descobriu, por exemplo, que na Serra Gaúcha havia muito pouca presença adventista. Então, você trabalha lá, e assim vai, né? Também houve outros projetos. Quem sabe eu destacaria um projeto que foi muito diferente do usual, que foi em 1978, estava na União ainda. Eu já mexia com o levantamento de dados no Brasil, tinha todo esse material na mão antes. Desde 70 e pouco eu já tinha isso na mão. Então, o que aconteceu? Pela primeira vez se imaginou um projeto que abrangesse toda a mídia. E Cristo em breve voltará. Essa era a chave, né? Isso foi para outdoor, foi para televisão, foi rádio, jornal, revista, tudo organizado. E num dia especial, que era o dia D, a igreja saiu já sabendo aonde ela deveria ir, onde não tinha ninguém. Então foram dezenas de ônibus, centenas até no Brasil, que levavam. E isso foi o gerador, você pode procurar depois aí com a divisão sul-americana, lá na frente, né? Ele foi o gerador do projeto da distribuição de livros em massa, né? Então, legal. Todas as coisas, no fim, elas estão entrelaçadas. Então, eu participei, nos 5 primeiros anos, de missão global. E também educação, que se estenderam por mais 15 anos, né, no total. Mas isso tudo, na minha opinião, está interligado, porque você faz evangelismo de diferentes formas, de diferentes maneiras, mas tem que saber, assim, aonde exatamente são os nossos pontos fortes e os nossos pontos fracos. Para, então, direcionar a atenção. É verdade. E eu pesquisei um pouco, pastor, eu encontrei que o senhor esteve ligado à formação da rede educacional adventista, correto? Sim, é verdade. Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Ótimo. Foi quando eu estava na União, né? Porque como é que fui parar na União? Eu era, vamos dizer assim, muito novo para ir para a União. Eu fiquei trabalhando no colégio e nos fins de semana eu ajudava o pastor Ézio Giroto, que era dos jovens, e atuava junto aos universitários. Mas continuava ligado ao IAE, né? Era um serviço voluntário, vamos dizer assim. Então, o que foi acontecendo? Como eu estava indo no UNASP, e eu fui vice-diretor também por um tempo ali, vice-diretor para o colegial e os cursos iniciais, né? Nessa fase. Então, o que aconteceu? Eu fiquei sabendo da reforma do ensino, que ela saiu em 1971, mas começou a se aplicar em 72. E eu tinha tudo isso na cabeça, então, o que aconteceu? Quando a bomba estourou, vamos dizer assim, nós não tínhamos nada. Nós só tínhamos os ginásios, pra você ter ideia, a 5ª série, só nos internatos,
e em 2 lugares do Brasil, que era Curitiba e lá no Pará, o Grão-Pará. Quinta série, não é nível médio, quinta série. E o Tá? ensino médio nem tinha ainda. Não tinha. Nesses lugares, não, só tinha no internato. Quando eu fui para o IASP, só tinha o ginásio. Não tinha nível médio. Eu tive que fazer no IAE. Era o único nível médio de toda a União, que era a mais forte do Brasil. Nossa, Entende? Então, qual era o desafio? O desafio era partir de uma pequena escola de 4 séries, 2 salas de aulas, em geral, ou uma só, multisseriado, para uma escola de 8 séries, que necessitava de espaço, de terreno, de quadro de esporte, de biblioteca, laboratório, e tinha que ter professores preparados, e não tinha também. Então, quem sabe, na realidade, foi, quem sabe, o maior desafio que eu tive na minha vida. Então, eu trabalhava dia e noite, literalmente, né? Para fazer o quê? Tentar salvar o sistema, tentar salvar as escolas. O que era uma escola salva? É que implantasse a quinta série, senão ela senão ela fecharia. seria fechada? Fechada. E muitas fecharam, dezenas fecharam, né? Então foi uma luta contra o tempo, uma luta dura, mas felizmente eu também algumas boas ideias surgiram, não foi invenção minha, mas por exemplo, uma ferramenta tremenda foi o Fundo de Educação. A senhora White falava nisso, nós devemos criar um fundo de educação para a expansão do sistema educacional. Então, esse fundo foi criado, depois ele foi uma alavanca poderosa para você fazer escolas de muito mais qualidade, e hoje você tem grandes escolas, mas isso aí surgiu no fundo do porão da igreja e foi avançando, né? Foi muito desafiador. Então, foi para mim realmente um privilégio ter participado dessa batalha, né? E felizmente nós conseguimos salvar muitas escolas, tanto aqui em São Paulo como todos esses estados que eu mencionei, e numa fase posterior, depois que isso começou a se consolidar, houve o cuidado de comprar os terrenos que pudessem, em alguns lugares, ter também o nível médio. Era só expandir, né? Mas como é que você ia ter nível médio se não tinha nem a quinta, sexta série? Não tinha condição. Então, isso aí avançou. E eu acabei participando também, em todo esse período aí, mas desde 70, juntamente com o professor Neville, da expansão do nível universitário. Então, quando o professor Neville foi diretor do colégio, eu era assim, vice do colegial, né? Mas ele era o diretor-geral. Então, o professor Neville, ele foi do tempo dele a expansão, que só tinha o curso de teologia, para a abertura de 2 novos cursos, que foi enfermagem e educação. E quando eu fui como diretor, então, eu continuei avançando. Eu abri mais 2 cursos, que eram o curso de ciências e o curso de letras. E depois, com a expansão, o professor Neville voltou para São Paulo, passou bom que estava lá no Novo IAE, e o professor Neville voltou a ser o diretor. E, inclusive, surgiu a reitoria depois, né? Ele participou também nessa parte. Mas aí começou a expansão dos outros cursos superiores, né? Então, na realidade, tudo isso aí, novamente, está interligado. Um é sequência do outro, né? Com essa participação, ainda nesse período, eu quero destacar mais 2, 3 coisas muito curiosas que surgiram. Cada escola tinha, ou não tinha uniforme, ou tinha um uniforme, né? Algumas tinham um logo. Então, foi criado um logo, foi definido o uniforme, isso demorou, assim, 3, 4, 5 anos para acontecer. Então, começou a padronizar. Por que foi importante isso? Porque se você tem o sistema padronizado, logo, a logomarca, você tem uniforme, você pode apresentar isso em grande escala e você tem presença visível, porque caracteriza o uniforme da escola adventista. Qualquer lugar que você for do Brasil, você reconhece o aluno que está numa escola adventista pelo uniforme.
Sim, é verdade. Então, e pelo logo da escola. Então, entendi. O logo da igreja ele surgiu 20 anos depois, só para você ter ideia. Né? Então, Olha só. ele antecipou, mas tinha essa visão, né? Porque Aham. isso foi influência do curso que eu fiz também, que era o curso de comunicação, né? Que influi na percepção assim, das coisas. Só uma curiosidade, o logo era o mesmo de hoje? As mãos e... Ele foi mudando. Inclusive, tem Ah, um ok. livrinho publicado, eu publiquei esse livrinho, que conta essa história, a cores, tudo bonitinho. A gente fez isso aí para padronizar, assim, por exemplo, que cor, se você faz na fachada de uma escola, que cor deve ser o logo, que cor deve ser a parede e tal. Isso está tudo indicado, tudo certinho, né? E a gente deu Entendi. isso com o CD para você fazer esse logo direitinho. Depois sofreu assim, no decorrer do tempo, umas 3 ou 4 transformações, né? Mas basicamente eram as mãos. E esse logo, ele está dando lugar a outro logo que está surgindo agora. Você viu, né? São 2 caminhos assim, que apontam para o céu, e é Ah, sim. a letra A, então esse é o novo logo. Sim. Esse novo logo foi agora todo o mundo educacional adventista terá que usar esse logo, né? Que é um avanço que você tem que atualizar. Mas teve 2 coisas aí que eu gostaria de falar. No caso da escola, nesse período, foram iniciados os mini-centros White, Ah, interessante. foram iniciados os mini-centros criacionistas e Nas foi escolas. iniciado nas escolas e depois no nível colegial, no nível secundário. Mas também a memória da escola. Qual é que quando surgiu a escola? Qual é Quem foi a primeira professora? Quem foram os alunos? Recuperar a história, entrevistar. E como você está fazendo comigo agora, está entrevistando. Sim. Tá? Então, foi feito em escala grande isso aí. Né? E eu acho que, assim, nós, felizmente, hoje temos um Centro Nacional da Memória. Nos países, principalmente Estados Unidos e Europa, isso é uma coisa muito corriqueira, vamos dizer. É muito comum você Sim. ter essa preocupação com os dados, os documentos históricos e tal, né? Então, isso aí eu acho que foi uma contribuição nova nesse sentido e foi do meu tempo, quando eu já estava no IAE, exatamente a abertura do Centro White, que depois veio para a Engenharia Coelho, e também o Centro da Memória, né? Essas 2 coisas marcharam mais ou menos juntas. Que legal, pastor. Muito legal, viu, ter registrado isso aqui. Houve um momento em que o senhor foi ordenado? Sim, veja bem, toda a minha formação, eu sou professor de carreira, né? Sim. Então, depois na área educacional, tudo. Mas depois que a pessoa fica assim, muito tempo relacionado diretamente com esse ramo da obra, também acontece na comportagem e até às vezes na área contábil. Quem, né, faz um trabalho na igreja, persistente e tal. Então, eles acharam por bem que eu deveria ser ordenado. Isso aconteceu em 1981, eu creio. E a curiosidade é que, sabe, eu fui um dos poucos que foi ordenado solteiro. É incomum, mas Sim. foi ordenado. Ok. Houve, pastor, um mentor ou um conselheiro, alguém que o ajudou, por exemplo, no início da sua carreira, a ganhar mais experiência, ou alguém que o ajudou a passar por algum momento difícil? Eu volto a destacar a figura do meu pai e da minha mãe. Eles foram realmente mentores, né? Qual é a característica do meu pai? Meu pai foi o pioneiro no Brasil, que eu saiba, de trabalhar com imprensa. Ele chegou em 1941, lá em Rio Grande. O que ele fez? Contato com o jornal local. Aí ele publicava informações da igreja, pequenos artigos, convites
né? Mas regularmente, isso toda semana, né? Aí, quando ele foi para os outros lugares, ele desenvolveu a mesma coisa. Depois ele partiu também para a televisão, para o rádio. Quando ele chegou em São Paulo e foi para Casper Libro, ele fez jornalismo, ele fazia reportagem para o Estadão, por exemplo, de uma página inteira. Ele vai no Ribeiro, o que está acontecendo lá, Carajás, o cara tá, fazia reportagem, foto, tudo, mandava para o jornal, publicava com o nome dele no jornal. Ele era um repórter, assim, de jornal mesmo. Mas qual era o diferencial dele? No meio de todas essas reportagens, ele encaixava ou a lancha da igreja, ou o trabalho que era feito na cidade. Lá no Vale do Ribeira, tinha uma lancha também, tinha um trabalho junto aos desvalidos, aos pobres, etc. Deu a cara da igreja para a grande imprensa. Depois, com os Carajás, então, ele foi para a televisão. Televisão era uma coisa inédita, era uma coisa nova no Brasil, era uma coisa espetacular. Então ele, né, ele vinha com aqueles índios todos, com cocar, com aparatos, ele tinha entrado em todo lugar. Então eu herdei um pouco disso, né? Essa característica de procurar avançar em outras áreas, por causa dessa influência, foi muito marcante. E a influência da minha mãe, né? A minha mãe era uma pessoa que... o casal tinha uma visão muito interessante, que foi o seguinte: cada um vai fazer o curso que quiser. Tanto é que os irmãos do conjunto, cada um fez um curso diferente do outro, né? É o seu potencial, você vai colocar o peso nisso aí. Eu, por exemplo, por que eu falo isso? Porque eu era pequeno ainda, ó, devia ter 4, 5 anos, e eu mexia com animais, insetos, aranha, eu fuçava em tudo, né? E desde o início, né? Depois eu acabei estudando piano, eu não gostava de estudar piano. Não gostava, não gostava. Chegou num ponto que eu falei, ó, não dá. Aí eu falei, então eu posso ficar livre do piano? O que você quer? Eu falei, olha, eu quero um coador para apanhar a borboleta. Foi isso. Troquei o piano Que para legal. Então, desde a infância eu tive essa propensão para a biologia, porque eu gostava do belo, do organizado, da vida, né? Eu gostava Sim. disso. Então eu acabei direcionado para isso. Agora, é claro que eu tive bons professores também, né? Eu me lembro de alguns, assim, por exemplo, um professor de educação religiosa, Tosako Kanada, famoso, professor lá do IASP. Ele era muito, assim, profundo, objetivo, mostrava a importância da Bíblia, né? Estudar a Bíblia, não ler só, estudar, né? Assim por diante. Mas eu fui um bom leitor da Bíblia, eu sempre li a Bíblia constantemente, desde os 7 anos, né? Todo ano, você pode somar quantas vezes eu li a Bíblia. Então, eu sou um leitor voraz também, né? A influência que houve, muitos outros professores, o professor Olipinto, Química, professor Ritter, professor Neril Gorsman, um professor de Matemática, Física, Química, gostava dessas áreas. O meu professor de Biologia foi já falecido, né? João de Oliveira, era médico, mas dava aula de Biologia. E assim por diante, né? Então foi um conjunto, eu diria, mas os meus pais, como você percebeu, eles tiveram uma influência marcante na direção das minhas escolhas futuras. Muito bem, pastor. O senhor teria uma história marcante que ocorreu em sua vida ou em seu ministério em que o senhor viu a mão de Deus? Olha, eu tenho uma história que eu considero assim uma situação excepcional que aconteceu comigo. Eu vou resumir a história. Eu estava na divisão sul-americana e no ano de 1996 nós íamos comemorar os 100 anos de educação adventista em Curitiba, porque a primeira escola foi em Curitiba e começou em 1896, né? 96, 1896, 1996, 100 anos. E nós, então, planejamos fazer um movimento na cidade
em comemoração a esse fato histórico e foi para planejar essa celebração em Curitiba que eu fui lá no início do ano, eu fui em março. Fui verificar como é que estava o plano. Me lembro que uma coincidência interessante, o prefeito da cidade era o Greca, que acabou de ser eleito novamente. Está com 80 anos quase aí. Novo prefeito de Curitiba. Ontem foi eleito, reeleito pela terceira vez, ou quarta, sei lá. Muito amigo da gente. Então fomos aos locais e tal. E quando chegou na sexta-feira à noite, estava tudo planejado para que eu fosse falar na central de Curitiba. E o departamental era o professor Lorival Prois, departamento de educação. Mas sexta-noite ele me ligou e falou, olha, deu um problema lá porque tinha uma programação que tal, então, olha, você não vai falar na Igreja Central de Curitiba. Ah, tá bom, né? Aonde que eu vou? Aí falou, você vai para o Boqueirão. Boqueirão, onde tinha um colégio, uma igreja lá que envolvia a área educacional também. Falei, tá bom. Só que, quando chegou lá pelas 10 da noite, ele me ligou e falou, olha, não vai dar para ir para o Boqueirão. Porque já tinha uma programação, tá? Resumo. Nós vamos numa escola, numa igreja que não tem escola, não tem nem plano para ter escola, nem nada e tal. E fomos, o pastor do distrito era o Damásio, pastor já falecido, infelizmente, e eles combinaram, falaram, eu vou fazer o seguinte, então, você vem na escola sabatina, você fala, aqui na sede do distrito, e quando vamos numa pequena igreja que está em construção, lá na Vila Camargo, em Curitiba, e você prega para eles, na hora do culto. Eu falei, tá bom. Quando eu cheguei na igreja, veja só, a igreja estava em construção, não, só tinha o local da janela, mas era tudo aberto, se chovia, chovia dentro. O banco era uma madeira, assim, umas tábuas de madeira. O piso ainda mal revestido, no cimentão. Aí fomos para a plataforma e eu me assentei, do meu lado estava o professor Damásio, que era o professor do distrito, e então o Lorival, que era o departamental. Quando eu estava sentado. Então aconteceu uma coisa que nunca tinha acontecido comigo. Aliás, tinha acontecido uma vez, mas de uma maneira diferente. Mas essa foi inusual. Eu senti uma voz assim dizendo, mas forte. Até levantei a cabeça. Mude o sermão. Desafie a igreja para ter uma escola. Mude o sermão. Eu estava falando na igreja anterior sobre educação, né, em geral, assim, a importância. Tá bom. Cheguei para o Lorival e falei assim, eu vou mudar o sermão. Mas não falei por quê. Aí eu fiquei falando o sermão inteiro, comecei a contar a história da escola de Curitiba e falei, e aqui precisa ter uma escola. O pastor Damásio, com todo respeito, ele era pastor assim de cor, né? Ele dizem que ele não era preto, ele era azul. Ele ficava me olhando, ele embranqueceu. Ele ficou, o que aconteceu? Ele ficou doido, o senhor Roberto, o que é isso? Nós nem temos uma igreja aqui, vai ter uma escola. Tá bom, o que está acontecendo? E eu terminei a reunião, eu fui, né, me despedir dos membros, não eram muitos membros. Mas, de repente, um senhor ficou parado, assim, né? Parado. Quando todos saíram, ele falou assim, ó, professor Roberto, eu sei onde está a escola futura. Aí o pastor Damásio falou assim, irmão, não é isso, não é assim. Desculpe, professor. Eu falei, não, peraí, aonde que está o local? Ele falou assim, o local está, acho que 2, 3 quadras daqui. Eu falei, então vamos agora ver. Fomos. Era uma área, para você ter ideia, era um quarteirão inteiro. Uma empresa faliu de transportes, tinha uma construção grande, e tinha uma plaquinha lá, né? Vende-se. Eu anotei e falei para o pastor Lorival, olha, segunda-feira você vai entrar em contato com esse telefone. Eu vou estar em Brasília, eu vou ligar para você, eu vou checar. Eu falei, não posso, porque eu tenho que ir para
para uma cidade ali perto, ele tinha uma reunião já tudo marcada, né? Ele iria falar lá, enfim, ele tinha uma reunião. Ele falou, você vai desmarcar, mas tem que fazer isso. Ele falou, mas não temos dinheiro, esse terreno custa mais de 1 milhão. Eu falei, quanto você tem? Ah, acho que eu tenho 200, 300 mil. Foi, vai comprar por esse valor. Vamos lá. Foi, saiu 180 mil. E a surpresa é que aquele bairro chamava-se Centenário. Vila Que Centenário. legal. Então foi o presente de Deus para o Centenário. E hoje você vai lá, é a Escola Centenário. Né? Eu tenho até eu recebi deles uma. Deixa eu ver aqui. Isso já faz tempo. Ó. Isso aqui vou pôr aqui para você ver. Esse aqui é um quarteirão logo que ele foi comprado. É toda essa área aqui, ó. Todo esse quarteirão é onde hoje é. Tá? Olha só. Foi a experiência mais notável que eu tive, onde a mãe de Deus falou, vai dar. E quem estava lá era Rubem, era Dargan, que era o pai do professor Dargan, aqui, que coordena o setor de jornalismo e tal, né, o coordenador geral. E ele escreveu um trabalhinho sobre isso, que ele tem lá, você pode depois até consultar, a alegria do pai dele, como é que ele ficou. E ele mesmo achou que foi uma coisa que Deus que mandou lá, porque não é possível. Né? Com Então deu certeza. tudo errado para mim estar no lugar certo, com uma pessoa que conhecia o local e que, no fim, Deus tinha já tudo planejado para dar certo. Amém. Que Deus seja louvado. Ok, pastor. Já caminhando para o final da entrevista, qual o seu verso favorito da Bíblia e por quê? Olha, o meu verso favorito é de Tiago: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de nós. Né? Acho que é Tiago 4,7, se não estou enganado. Então, esse é o meu verso favorito. É claro, tem muitos outros, mas esse é o número 1, porque ele resume assim a atitude que a gente tem em relação a Deus. Né? Tem que sujeitar a Deus, tem que ver o que ele deseja que seja feito, mas nós temos que resistir ao diabo também. Né? E ele vai abrir o caminho. E agora fazendo uma análise da sua vida, do seu ministério, da atuação de Deus, quais as suas palavras finais a deixar para quem for ouvir esse vídeo? Olha, eu quero falar duas coisas que uma até estava mencionada em algum lugar aí, eu deveria fazer uma palavrinha sobre a parte de saúde, né? Eu percebo assim que quem sabe dos 8 remédios naturais orientados para a gente, né? Quem sabe a área mais difícil de a gente executar, na minha visão, do conjunto da igreja, é exercício físico. Quem sabe seja o maior problema que a gente enfrenta como membros, porque tem que ser uma coisa regular. Você pode trabalhar pesado, tudo isso é verdade, mas como é que você vai fazer? Né? Então, eu acho que uma atividade física, quando eu era mais novo, né, eu jogava bola, mas eu fazia trabalho pesado também. Né? Quando eu fui lá para o IAS, eu trabalhava na lavoura, lá, capinar, tudo, né? Tinha que fazer. Mas eu gostava de esporte, principalmente basquete. Então, os meus colegas que jogavam basquete, que tinham atividade física, que nadavam, etc., eles, na média, estão vivendo mais e melhor do que os outros. É claro que junto tem os outros remédios naturais, eu não tiro, né? E tem o regime alimentar que é necessário. Se não fosse essa resistência que eu adquiri, eu já teria falecido, porque eu tive um ataque cardíaco, eu tenho 4,5 safenas, 4,5 stents. Mas não parece. Quando eu falo, a pessoa fala, não. Não parece mesmo. Mas é verdade. Mas foi o cheque em branco que eu tinha para suportar essa crise. Eu tenho um problema genético, meu pai faleceu também no pós-operatório, porque a minha distribuição hormonal de produção anticolesterol é
muito baixa. Então, as placas se ocorrem, mesmo tendo um perfil assim que parece que, né, não tem relação, mas tem. Então, eu sempre estou procurando, a minha esposa é um hábil, mexe muito bem na cozinha, né, na alimentação. A gente sempre encontra coisas novas, interessantes, assim, mais específicas, cada um tem um tipo de problema, ou uma parte mais débil, vamos dizer assim, né, que você tem que ficar cuidando. Então, e esse cuidado, a palavra que eu uso sempre é prevenção. Nós temos que estar prevenidos com a nossa saúde, com a nossa alimentação, com o exercício, para ter boa imunidade, tudo isso aí. Então, enfrenta melhor. Pega o Covid, tem mais chance de escapar e vai embora, né? Eu sou um alvo preferido do vírus, né? Eu tenho que tomar muito cuidado. Então, a gente fica meio, né, preocupado e evitar ao máximo realmente qualquer tipo de situação que pode ser evitada, né? É verdade. E, finalmente, a minha recomendação, para quem está começando, sabe, agora vai participar do trabalho, eu diria que nós temos que confiar em Deus plenamente, fazer o melhor que nós podemos, tudo que está ao nosso alcance, fazer com determinação, eu diria até com um esforço redobrado, aquilo que é designado. Cada um tem uma área diferente, né? Mas eu diria que eu procurei desenvolver algumas áreas que são mais afins, mas que eu achei que foi uma contribuição importante. Uma área é toda essa parte que envolve a biologia, que é o evolucionismo e o criacionismo, né? Então, essa parte eu escrevi livros, 3 livros nessa Ah, área. sim. Eu acabei esquecendo de perguntar, mas o senhor pode mencionar os títulos deles? Quem sabe o mais conhecido que está aí nas presas é a origem superior das espécies. Veja bem, eu estou fazendo um trocadilho com o Darwin. O livro dele é A Origem das Espécies. Eu ponho a palavra superior no meio, né? Então, mas é realmente assim eu faço um diálogo sério com a evidência que existe na ciência sobre evolução, né? E o que se percebe é um enfraquecimento da teoria, ela vai entrar, na minha visão, no futuro, vai entrar em crise. E a segunda área que eu aprecio é o começo e o fim, né? O fim, é o tempo do fim. Então, a CB publicou esse livro, era um livrinho bem sintético, compacto. E esse livro foi escrito, esse livro sobre o tempo do fim, porque teve uma época, fim da década de 90, que é parecido com essa aqui. Naquela época surgiu a ideia assim, olha, o decreto dominical já foi aprovado. Se foi aprovado, temos que fugir para o campo. Agora está acontecendo similar, você pode ver. Uhum. Ó, decreto dominical, você vai lá, o Papa vai na ONU, vai nos Estados Unidos, fala com o presidente, amanhã o decreto está aprovado. Não é desse jeito. E muitos membros naquela ocasião venderam tudo, foram para o meio do mato, depois de 3 anos estavam pedindo esmola na rua, odiando a igreja. Nossa. E agora tem que cuidar para não acontecer alguma coisa. Então, esse livro, assim, ele não é um livro de um teólogo, não sou teólogo, mas é um livro extremamente objetivo para você se situar dentro da profecia. Onde que nós estamos, afinal? Tá, já houve decreto? Antes do decreto tem que acontecer o quê? Depois do decreto tem que acontecer o quê? Então, isso a senhora White responde, a Bíblia responde. Só que às vezes nós colocamos muita informação, então eu procurei desanuviar o quadro para facilitar essa compreensão. Então, esse livro eu acho que ele tem feito assim, tem sido uma ajuda para muita gente e é uma preocupação que eu tenho, né? Mas eu vejo essa situação aqui do coronavírus que ela está alavancando, ela está preparando a igreja para uma nova fase. Alguns veem tudo como terror. Não, peraí.
A senhora White fala que os rápidos meios de comunicação serão uma ferramenta fundamental. E nós só enxergamos plenamente a possibilidade que essa ferramenta traz agora. É verdade. Nunca, nunca a escola teve que se virar para a distância da aula. Nunca. Sim. Inclusive o nível fundamental e médio. E nós estávamos, felizmente, preparados. É verdade. Entendeu? Agora, como utilizar essa ferramenta intensamente para a pregação do Evangelho? É um novo desafio. Tá? E a outra coisa é que nós temos de bandeja, você pega a imprensa, eu leio muito, você pega a imprensa, a palavra relacionada com a parte espiritual, a Bíblia, mais empregada chama-se Apocalipse. Isso aí é o jornal que escreve, a revista que escreve, é o fim do mundo, as pessoas falam isso. Nunca a igreja adventista falou, quem sabe só lá no começo, tanto do fim do mundo como agora. Nunca. Então, você tem que ver o lado positivo disso. Isso está abrindo o caminho para a mente das pessoas estarem abertas para receber mensagem. E nós temos as ferramentas novas agora. E nós temos que usar intensamente. Então, eu acho que esse futuro para a igreja, para a escola, para a preparação das pessoas é fundamental. Para mim, agora, todo professor tem que... Eu sou um dinossauro, vamos dizer assim, porque eu peguei esse negócio aí, eu já tinha 50 anos de idade, né? Agora estou com 77. Então, quando chega a tecnologia, eu não consigo ter a velocidade, a fluência, evidentemente. Eu tenho dúvida, eu vou lá com o meu neto e falo, ó, como é que é isso aqui e tal, né? Tem que saber ser aluno também. Mas, olha, foi um prazer. Eu quero dizer que, para mim, foi um prazer e foi gratificante ter atuado nos ramos que eu atuei. E eu acho que foi, assim, um auxílio, foi uma ajuda para muitas pessoas. E foi, realmente, foi feito o melhor que a gente podia fazer. E eu vejo os frutos disso também, né? Em todo esse avanço da igreja, em toda essa preocupação. E a gente ora para que Deus continue abrindo os caminhos para nós continuarmos avançando. E todos vocês que estão aí numa fase inicial, que se preparem o melhor possível e exerçam o seu papel nessa arrancada que a gente tem que dar para o fim. Amém. Muito obrigada, pastor, pela sua contribuição, por ter dedicado um pouquinho do seu tempo aqui para contar as bênçãos de Deus na sua vida, né? Foi muito bom, muito obrigada. Que Deus seja louvado pela atuação dele na sua vida e através do Senhor, né? Para o crescimento da obra e para abençoar tantas pessoas. Bom, o prazer foi meu e aqui estamos às ordens. Se quiser mais algum detalhe, depois a gente pode, né? Tudo certo, tá ótimo.